O Gilberto Mendonça Telles, o GMT, como aparece nas pessoas que estudam a minha obra de poesia ou de crítica, o Gilberto é uma pessoa tímida, que não parece, mas é tímida, mas que sempre, desde os 12 anos, começou a gostar de ler. E cresceu, fez faculdade de letras, fez faculdade de direito e escreveu, começou a escrever, a publicar já aos 25 anos o primeiro livro de poema, e aí não parou mais. Eu praticamente já publiquei, o Gilberto já publicou, digamos, ao todo 100 livros, juntando os livros de poemas, os livros de crítica literária, os livros saídos no estrangeiro, em 11 línguas, juntando os estudos que fazem sobre mim. O que eu tenho atrás de mim aqui é cerca de 100 livros ligados a mim. Esse Gilberto, portanto, foi professor durante 50 anos na PUC do Rio de Janeiro, foi fundador da Universidade Federal de Goiás, fundador da PUC de Goiás, e que lecionou, já fez conferência em todas as universidades federais do Brasil, em menos duas. Uma, a que você visitou lá perto do Acre. Como chama lá? Rondônia. Rondônia eu nunca fui. E a outra é o estado que está aqui na foz do Amazonas, Amapá. Mas eu conheço todos os estados fazendo conferência nas universidades federais. E também nas universidades particulares, algumas que me convidaram. Então, esse Gilberto tem é um triângulo. Esse Gilberto é um triângulo isósceles, isto é, um triângulo de 3 faces, mas que uma é maior, é a da poesia. O lado A desse triângulo é o que o Gilberto se dedicou à poesia, lendo toda a poesia brasileira, tendo toda a poesia brasileira em casa. Hoje não, porque a sua biblioteca, 15 mil volumes, foi doada à Universidade Federal de Goiás, há 3 anos atrás. Está lá com uma placa, etc. Então, o triângulo isósceles, o lado A é o lado da poesia. O lado B é o lado da crítica. Eu tenho também já grande número de livros de crítica e tenho um livro que está na 21ª edição. Eu conto vantagem com ele porque eu vejo que nenhum crítico brasileiro dos maiores teve livro com mais de 4 ou 5 edições. E o lado C é o lado do magistério. Então eu tenho o poeta, o crítico e o professor. O poeta ajudou o crítico a trabalhar com matéria além da razão, com a sua razão, com a outra maneira de ver as coisas. E os dois ajudaram o professor a trabalhar com os alunos dentro desses 2 lados. Então, esse é o GMT, ou o Gilmete, conforme o meu e-mail, gilmete.gmail.com. Esse é o Gilberto que eu conheço. É uma pergunta importante que já alguns críticos, amigos, têm perguntado. É mais um poeta crítico ou um crítico e poeta professor? Eu acho que eu sou um professor nesse lado C do triângulo.
eu sou um professor. Isto é, o professor que ao trabalhar domina bem a poesia e domina a matéria da poesia e a matéria da crítica. Como eu disse, eu li todos os poetas brasileiros e conheço muito a poesia estrangeira, lendo às vezes no original, francês, italiano, espanhol. Tá? E, então, o professor trabalha do ponto de vista que ele é um professor. Ele está para ensinar a poesia, está para ensinar a crítica, e os dois ao mesmo tempo. E além disso, a pedagogia. O professor é um pedagogo, ou como eu escrevi num poema, num livro que eu vou oferecer a você, chamado Sociologia Goiana, eu sou um pedagogo. Gogo é a doença que dá dos frangos, os pintos. Quando está novo, tem uma doença chamada gogo. Eles acabam morrendo. Mas eu sou um pedagogo. Um pedagogo. Então, o lado de professor foi um lado importante, porque foi o lado que me sustentou na vida. Os cargos, eu sou aposentado na Universidade Federal de Goiás, sou professor aposentado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professor aposentado na Universidade Federal Fluminense e sou professor aposentado na PUC. Como eu falei, 50 anos na PUC. Então, isto me deu para viver. Esse lado, portanto, é muito importante. Agora, se eu passo por outro lado, o lado crítico, por exemplo, no primeiro lado, poeta, o de cima, ele forneceu o material, a poesia, o surrealismo, ou a substância mítica da poesia, ofereceu material para o crítico e para o professor. Então, eu considero, nesse sentido, o professor para a vivência mais importante. Embora eu tenha livros que me dão direitos autorais, vem dando direitos autorais, como a José Olímpio, vem dando direitos a Vozes, editoras que me deram direitos, a Global, do Rio de São Paulo, também me dão direitos autorais. Então, para mim, para viver, o professor foi mais importante. Mas ele só foi importante porque existiram os dois outros. Bom, aqui no Rio de Janeiro, eu só não sou membro da Academia Brasileira de Letras. Tudo que é academia me puseram. Academia Carioca de Letras. Agora me fizeram até presidente da Academia de Artes do Rio de Janeiro, não do Brasil. Academia de Artes do Brasil. Academia Brasileira de Filologia, porque eu sou filólogo, conhecedor de linguística. Grande parte de livro meu é sobre língua portuguesa e linguística. E sou também, falta uma aí, Academia Luso-Brasileira de Literatura. Só não sou da brasileira, mas já fui lá dentro. Por quê? Eu ganhei já da Academia Brasileira o prêmio Olavo Bilac de poesia, o prêmio Silvio Romero de crítica literária, num ano só. A primeira vez e única que a Academia Brasileira de Letras deu 2 prêmios a um autor só. Nunca mais deu. E quando eu ganhei, eu era o primeiro. E, além disso, ganhei o prêmio Machado de Assis. É o prêmio maior da academia. O prêmio que você não candidata. Eles escolhem. Então, em 1985, o secretário-geral da academia, professor da academia, o grande... Estou esquecendo dele agora aqui. Abigar Renault. Abigar Renault era secretário-geral da academia. Me telefonou para cá, para esta casa. Gilberto,
você já tem 25 votos para o Prêmio Machado de Assis. Portanto, você já o ganhou. Agora, há uma vaga para ser membro da academia. Você tem que escolher ou um ou outro. Você não pode ser os dois. Eu estou repetindo as palavras dele. Fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu pedi um dia para pensar. No outro dia telefonei. Doutor Abigar, escolhi. Eu quero o prêmio. O prêmio tinha um dinheirozinho. Eu tinha comprado um apartamento na Barra da Tijuca e estava precisando de dinheiro. Então preferi o prêmio do que membro da academia. E quando eu fui candidatar depois, eu tive 19 votos. Quando o último voto para eu entrar era meu mais um fulano de lá, chamado Eduardo Portela, queria o voto para um amigo dele. Comprou o meu voto e eu não entrei. E nunca mais mandei livro algum para a Academia Brasileira de Letras. Então, o que eu falo, eu acho que eu baralhei a sua pergunta. Chego nela. E a Academia Brasileira de Filosofia? Eu tinha um amigo que foi um dos fundadores também da academia, morreu. Ele um dia se encontrou comigo e falou: Gilberto, você tem que entrar com a minha poesia. Eu tenho um livro chamado A Raiz da Fala, que é a filosofia da linguagem na poesia. O livro Sintaxe Invisível, que é uma filosofia da literatura também. Um livro Arte de Armar. Isto. E outros livros, meus poemas, estão muito ligados à linguagem poética. E como a linguagem é uma das coisas mais importantes na filosofia, tanto que na filosofia mais antiga, a filosofia de Platão, um dos livros de Platão é chamado Crátilo. O que o Crátilo estuda? A linguagem. Platão, há 350 anos antes de Cristo, estudou a linguagem. Por que é a linguagem? Como a linguagem é? Pronto. Então, para mim, a linguagem é um atributo da filosofia. Por causa disso, eu entrei na filosofia. Esse meu amigo, que é o nome dele não está vindo, a gente brigou num determinado momento e por isso eu estou esquecendo. Mas não quero esquecer porque eu sou católico e tenho que perdoar todos os meus inimigos. Vem fazendo isso. Espera um segundo. Não acho. Não adianta achar. Não acho. Mas é porque você entrevistou o professor Dr. Nelson e foi ele que me recebeu na Academia Brasileira de Filosofia. O discurso dele que eu procurei está aí. O meu discurso e o discurso dele. Então, lá na casa da academia, eu fiz o meu discurso de posse e ele fez um belo discurso de posse, me saudando também. A academia é importante para mim e é importante para toda pessoa que estuda por vários motivos. Não é só pela razão, o significado da razão, mas é também pelo significado da não razão, de um outro sentido de razão que faz o homem viver. Compreende? O homem vive pela lógica com a razão. Mas ele, para viver plenamente, ele tem que ter uma outra visão da vida, ou religiosa, ou poética, esse lado poético. A filosofia ajuda a crescer esse não, eu falei para você, o não lógico da poesia. Então, nesse sentido, eu acho que toda pessoa que estuda, que lê a poesia clássica e os poetas também que vêm se fazendo ao longo
dos acontecimentos, né? Todos eles dão uma contribuição nesse sentido. Né? Acho que é por aí que eu lembro. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa que podia falar, podia lembrar uma coisa aqui que era... por exemplo, você quando estuda a história da filosofia, a filosofia pré-socrática não existe. É uma filosofia cronológica. Ela conta história, ela é historiográfica. Antes de Sócrates, no século IV e V antes de Cristo. Quando fala em Sócrates, a gente está falando no vértice da poesia. Atrás dele, que vai até Homero, de Homero no século IX, até o século V, IV de Sócrates, é o que eu estou chamando de cronológico, de historiográfico. A filosofia mesmo não existe, mas força-se para que se veja a filosofia, porque se cria a mitologia. Grande parte dos deuses gregos foram criados nesse período. Depois de Sócrates, aí começa a filosofia. Platão e, sobretudo, Aristóteles. Este é o criador da filosofia. Depois de Aristóteles, todos os outros filósofos, até os nossos dias, estão trabalhando com ele. Então, eu acho que é importante para o intelectual ter uma visão da filosofia, ainda que primária como a minha, com a visão que eu tenho. Então, o que eu acho que a pessoa nova tem que fazer, a primeira coisa é estudar. Deixa eu fazer uma outra maneira. Um grande escritor norte-americano, cujo nome não me lembro agora, mas o pensamento dele é o seguinte: um entrevistador como você, uma pessoa me entrevistou e perguntou: o que o senhor diz para eu ensinar aos jovens a escrever? Ele respondeu: escrever, escrever, escrever. E depois retocar, retocar, retocar. Eu pego esse pensamento norte-americano e trago para cá. Pensamento muito filosófico da ciência, dos cientistas americanos. É a pessoa nova, a que está estudando, tem que estudar cada vez mais. Esgota um assunto, passa para outro assunto ou continua este, porque este não termina. Se ele está estudando linguística, está estudando gramática, termina o estudo da gramática, passa para a linguística. Esgotou o estudo da linguística, passa para o da filologia. Esgotou da filologia, passa para o estudo da filosofia linguística. E também, ao mesmo tempo, vai estudando outra ciência, a sociologia, a antropologia, tudo que é ciência do homem. Na Grécia Antiga, não havia uma ciência do homem antes de Sócrates. Havia mais biográfica, era mais ou menos biográfica. Então, a sociologia, a antropologia são criações cada vez aperfeiçoadas por gerações. Cada geração. Você chega no Brasil, os estudiosos do século XIX, os do século XX, antropólogo, sociólogo, linguistas, estudiosos de literatura, cada um tem uma visão. Chega no século XX, mudou. Então, o estudioso tem que saber que a ciência não se esgota. E nem a ciência do homem, que é dele mesmo, que é uma coisa da filosofia. O eu mesmo, não é estudar o outro, estudar a si mesmo. E esse estudar a si mesmo não é só como o Freud. Freud abriu o caminho, mas o filósofo é aquele que é capaz de ver
como ele está vendo a si mesmo com relação ao conhecimento que tem da filosofia, ao conhecimento que tem da outra coisa. Ele está exagerando, ele está acrescentando alguma coisa. Aí eu vejo a importância da filosofia. O estudo do eu, do si mesmo, né? Por aí. Não sei dizer mais nada. Então, assim, com relação à minha produção, vamos dizer, minha produção eu a divido em três partes, em duas partes, da poesia e da crítica. Né? Eu me estreiei com poesia, publiquei um livro chamado Alvorada. Simbolicamente ele quer dizer início do dia que está começando comigo. A crítica, pouco crítico meu conseguiu saber disso. Lá em Goiás, há uma mulher que fez a tese de mestrado sobre mim. Nessa tese de mestrado ela viu. O livro primeiro se chamou Alvorada. O livro segundo se chamou Estrela d'Alva. O que é a Estrela d'Alva? É aquela estrela que você vê de manhã. Então, simbolicamente, está ligando que eu estou começando. O terceiro livro chama Planície. Eu estou baixando o pé na terra. Agora os poemas estão ficando mais humanos. Eu estou falando mais de mim. O terceiro livro, Fábula de Fogo. Eu era noivo, então todos os poemas são amorosos. Vamos aí para Fábula de Fogo, o discurso amoroso. E o terceiro livro, Volta ao Pé na Terra. O terceiro livro é... Meu Deus, o que é que chama? Pássaro de Pedra. Olha, é um pássaro, mas ele é pesado. Ele não voa, mas canta, porque ele é pássaro. Esse é o quinto livro meu. Depois disto, a minha visão mudou. O sexto livro chama-se Sintaxe Invisível. O que quer dizer? A sintaxe e não sintaxe, como o povo fala, gramaticamente correta, é como se fosse um C, sintaxe invisível. A poesia é uma sintaxe, mas que você não vê, você lê. E tem que ir lendo, perceber. Pode explicar logo a poesia. Então, o que é? Eu estou voltando para a linguagem. A poesia é uma linguagem. A poesia para mim foi sempre para cantar o amor. Eu sempre cantei o amor. Imaginário primeiro. Há um livro aqui, este está encadernado, chama Aprendizagem. São os poemas que eu nunca publiquei em livro. São esses poemas que a minha mãe guardou, que a Maria datilografou, que o secretário meu digitalizou. Eu publiquei, mas só para mim. Era um livro. Então são os poemas que eu escrevi. Tudo sobre amor. Cada namorada ganhava um poema. Eu tinha muita namorada. Namorada no colégio, todo lado foi namorada. Até que se fixou numa só e casou. E ficou 65 anos de casado com a mesma mulher, que é muito caro, muito raro no Brasil você ter um escritor casado com a mesma mulher. Não quer dizer que eu nunca amei demais. São amorosos. E muito, posso te ler para você um poema, por exemplo. Você pode entrar aí, uma poesia de amor, por exemplo. Se tem aqui. Se eu encontro uma aqui boa. Se tem. Deixa eu ver. Ó, Arte de Armar. Posso pegar uma poesia de amor aqui. Cadê aqui? Embora possa não parecer, eu não escolhi, abri, né? Então chama Poemito. Seria o mito do poema. Está dedicado a uma mulher, Vera, americana, uma moça que mora em Brasília.
Do outro lado do céu, só o infinito dessa constelação de luz estranha e tão distante como fogo inscrito nesse jogo de amor sem perde-ganha. O trânsito das margens acompanha sua forma invertida como um mito, um cardume de peixes na montanha, um ritual de dança e do grito. Nenhum dia desdenha o som do barco nas águas turvas e nenhuma ponte recompõe os limites desse arco íris abrindo as estações no rio, que desnudo o teu corpo no horizonte como um signo de sonho e desafio. Eu tenho que pensar para compreender esse poema. Ele é o que eu falei, a linguagem mostra e esconde o poema. O leitor, se não for estudado, se não for inteligente, se for preguiçoso, ele compreende muito pouco o poema. Esse é o 8º livro meu. Ganhou um prêmio que me deu 50 mil reais. Com ele, eu pude pagar a escritura do apartamento que eu tenho na Barra. Tá aqui. Quer pegar meu livro sobre ele? Este é o livro, esta é a minha tese de doutorado sobre ele. Falo rapidamente sobre isso. Mas eu quero falar, estou pegando o livro aqui, não sei se está aqui. É aqui que está. Como conheci Drummond? Eu morava em Goiânia, publiquei um livro e mandei para o Drummond. Ele me mandou uma cartinha de 3 ou 4 linhas só, agradecendo o livro. Daí, 6 meses eu recebo um livro dele. Eu escrevi como crítico, escrevi sobre o livro dele e mandei para ele. Ele nunca me agradeceu e eu nunca encontrei essa carta no espólio dele, nas coisas dele. Muito bem. Mas morando no Uruguai, não, melhor, quando eu fui, eu tive uma bolsa de estudos para Portugal, em 1965. Levei 2 livros só. Levei a obra completa do Drummond e a obra completa de um escritor goiano chamado Hugo de Carvalho Ramos, que deve ser muito conhecido lá na cidade de Goiás. Ele morou na cidade de Goiás, esse Hugo de Carvalho Ramos. Então eu queria fazer o meu doutorado na USP sobre esse poeta, esse contista goiano, Hugo de Carvalho Ramos. Mas, em dúvida, achava que podia ser sobre Drummond. Levei o livro do Drummond. Então, um ano que eu passei em Portugal, eu li tudo, Drummond, várias vezes. Quando eu voltei de Portugal, não voltei direto a Goiânia. Voltei ao Rio. No Rio, fui convidado para ser professor no Uruguai, onde eu morei 4 anos, como eu falei agora há pouco. Então fui em Goiânia simplesmente para deixar as coisas arrumadas. E mais tarde eu voltei para vender a casa, vender tudo, e fiquei morando no Rio. Mas então, foi morando no Uruguai, fazendo a tese de doutorado sobre Drummond, é que eu entrei em contato com ele de novo. Mandei a minha tese inédita para ele, perguntando o que ele achava. Ele me escreveu uma carta muito grande, manuscrita, elogiando demasiadamente o meu trabalho. Pronto. Quando eu vim ao Rio, logo no início de janeiro de 1970, eu logo peguei jornal e vi anunciado o lançamento de um livro de Carlos Drummond de Andrade, a reunião
dos poemas de Carlos Drummond de Andrade. Aí marquei o dia e fui. Fui lá no lançamento. Uma fila imensa. Eu entrei na fila, escrevi meu nome num papelzinho, como se faz, né? Quando a gente não é amigo da pessoa e tal. Então cheguei, fui, chegou minha vez, eu pus o papel na frente dele. Ele estava com a cabeça baixa, pegou o papel, olhou, levantou a cabeça e levantou. Ele se levantou e diz: "Uai, é você? Vem cá comigo." Sai, deixou a fila que estava e diz: "Há uma pessoa que quer conhecer você." Me levou e deixou junto com duas mulheres, com duas moças. Eu fiquei, e foi embora. Ele sabia que tinha muita gente esperando, né? E eu fiquei lá com cara de bobo, sem saber o que eu falava com aquelas duas moças. Passou um amigo meu, um escritor também. Eu perguntei: Darcy Damasceno, elas são boas? Querendo dizer, são boas escritoras? Ele falou: "Ó, você tem que perguntar ao Drummond, o Drummond é que sabe disso." Aí caiu a ficha, era a namorada do Drummond, a Lígia. Então, eu conheci a Lígia, namorada do Drummond, a partir dele. E aí, ao longo dos anos, você ouviu falar em Sabadoile? Não. Então, eu era um dos fundadores e frequentadores do Sabadoile. E o Drummond era o principal fundador. Quando saía da reunião, eu sempre tive carro, eu descia, falava: "Drummond, você vai comigo?" Ele diz: "Vou." Eu falava: mesmo lugar, mesmo lugar. Eu pegava Nascimento Silva, a rua lá de Ipanema, chegava num lugar que eu sei, a casa da Lígia, eu parava, ele descia, agradecia. Então, eu fiz isso umas 10, 20 vezes por aí. Eu levava, deixava lá. Então, e quando ficou tão amigo meu, quer dizer, publiquei a minha tese de doutorado, 4ª edição. Está aqui. Depois fiz um outro livro chamado Seleta de Drummond, a pedido dele. Está sendo reeditado pela José Olímpio. Chegou à 10ª edição. Agora voltou a ser editada. E o Drummond escolheu os poemas e eu estudei os poemas. É esse livro. Então você vê por aí que a gente se foi encontrando, a tal ponto que nos últimos anos da vida do Drummond era o telefonema à tardezinha, era o telefonema à noite, de dia, perguntando: "Você sabe isso, você sabe aquilo?" Eu estava fazendo um livro sobre Camões, ele telefonava para mim dizendo: "Gilberto, olha, eu achei um negócio sobre Camões, vou mandar." Então, ficou um amigo. E depois que Drummond morreu, e ao longo da vida, todo o livro dele, que são esses aqui, ó, tudo aqui é Drummond. Tudo aqui é livro dedicado pelo Drummond. Tá vendo? São livros que ele dedicou, tá aí. Essa dedicatória que eu vou publicar na José Olímpio. Ela está já em fase de eu assinar o contrato. Eu estive lá há 3 dias atrás, combinei com eles como o título do livro vai se chamar O Privilégio Brasileiro de Ler Drummond. Primeira parte. Segunda parte, Drummond e Gilberto. 30 cartas do Drummond para mim, 25 ou 30 cartas minhas para ele. É este que vai ser o livro. Agora, o meu poema, nunca tinha escrito um poema sobre Drummond. Meu poema sobre Drummond aparece nesse livro chamado, o último livro meu de poema, A Véspera do Espanto. O poema tem o título de
A Voz Submersa. Eu o dediquei a uma amiga minha lá de Goiânia, chamada Maria de Fátima Gonçalves Lima. É a diretora da pós-graduação da PUC de Goiás. Estudiosa, fez mestrado sobre a minha poesia. Então dediquei um poema que eu lamento muito o Drummond não ter conhecido, que é o seguinte: A Voz Submersa. Afinal te encontrei. Sabia do mito nórdico de teu nome, de tua Dolores, do filho que tiveste por um momento como uma pedra no teu caminho, e que te acompanhou sempre, voz submersa na tristeza e oculta na alegria de teus poemas, e no teu louvor a dimensão da obra de Camões. Sabia dos teus amigos modernistas de BH e também de tua amiga que te inspirou os teus melhores poemas de amor na literatura brasileira. Ainda nos meus 20 anos, não conseguia gostar de teus poemas. Saíam fora do meu pobre conhecer de poesia, até que soube que tu lias e fazias anotações sobre os versos e poemas de Olavo Bilac. Então pensei, se Drummond lia Olavo Bilac, que li bastante na minha adolescência, tenho de ler Drummond para descobrir a semelhança, a diferença que reuniram a maior popularidade poética do Brasil. Comecei também a ler e anotar teus versos e poemas, de teu livro a livro, e consciente fui encontrando o sentido e o valor eterno da beleza inesperada que continuam a dar brilho estético e harmonia divina a cada forma de leitura, a cada a cada gesto poético que vislumbro no interior da tua linguagem. As anotações me reafirmaram o imenso da tua enunciação poética, a ressonância literária e nela o teu vigor em nos conduzir ao infinito, e por ela e através dela aprendi a perscrutar a essência do silêncio crítico que atraz como um canto mágico em toda a tua criação artística. Foi preciso, então, passar passo a passo como crítico percussiente em busca do belo que se entremostrava na lúcida floresta dos teus novos signos. Abrir o rumor da nova fabulação que eletrizava e diminuía a distância de teu perfil humano, de tua íntima presença para reunir, documentar as tuas cartas, bilhetes, telefonemas, humor e os inúmeros abraços afetuosos e os teus diamantes, as tuas dedicatórias ao menino novo de Goiás, com um abraço afetuoso do menino antigo de Itabira. Ou o Min de Minas, entre aspas, que é meu, né? Que encontrou tanta compreensão e benevolência crítica num eu de Goiás,
com um abraço amigo de Drummond. Foi assim, com mais de 50 anos de convivência, tu de lá, eu de cá, fluindo o real fulgor da vida e da obra lida e relida em busca indescritível do silêncio, cuja voz fiel e limpa premia quem os ler, quem os garimpa. Pronto, acabou. É o poema de homenagem a Drummond, que ele não conheceu. E toda universidade federal tem a sua biblioteca, e a sua biblioteca central. Eu doei a minha biblioteca com a cláusula de que ela não fosse misturada com os outros livros, que ficasse à parte. Como isso foi publicado no Diário Oficial da União, o reitor obedeceu todinho. Então tem lá, em Goiânia, a biblioteca da universidade e tem a minha. Ao todo, eu mandei, durante uns 3 meses, o caminhão da universidade vinha buscar. Eu encaixotava os livros, mandava. Ainda tem cerca de 10 caixas, porque muita coisa que está aqui, não isto aqui, pastas, vai para a Casa Rui Barbosa. A Casa Rui Barbosa tem um centro literário importante. Já me pediram, aqui são os artigos que saíam em jornal, quando havia jornal, né? Quando o Globo, o Jornal do Brasil, quando o Estado de São Paulo, que ainda tem, muito bom, quando publicava sempre, tudo que é artigo publicado em Jornal do Brasil, ou fora do Brasil. Saiu o livro meu, por exemplo, Arte de Armar. Se a gente procurar aqui, acha um Arte de Armar. São os artigos que saíram sobre. Tudo isso vai para a biblioteca daqui. Agora, os livros, todos, inclusive uma coleção completa minha, vai para a biblioteca de lá. E a importância dessa biblioteca lá é que, à medida que ela vai sendo conhecida, ela vai atraindo leitores para estudar a minha obra lá em Goiás. Porque é a obra do crítico, o primeiro crítico a escrever uma história de Goiás, literária de Goiás. E o poeta, eu creio que está sendo um dos mais importantes. Elas têm falado isso. Eu estou falando pela primeira vez, mas eu tenho. Como a minha repercussão fora de Goiás foi importante, eles têm isto também. E eu sei que tem muita gente já consultando na biblioteca que está lá. Agora, uma parte da biblioteca incorporou-se à Biblioteca Central. O que é isto? Por exemplo, a obra completa de Machado de Assis, 31 volumes. Eu tinha 31 volumes e tinha em 3 volumes. 3 volumes ficaram comigo. Está lá na sala, que é papel Bíblia. Em 1964, houve o golpe militar no Brasil. Mas o lado que mais sofreu, a meu ver, foi Goiás, perto de Brasília, né? Então, tudo em Goiás passou a ser feito a partir de Brasília com os militares. E eu era diretor de um centro de estudos brasileiros. Não havia outro igual no Brasil, porque era, ao contrário dos que existem, ele estudava só o Brasil. Tudo era para estudar o Brasil. Estudar Goiás, eu dei um curso sobre Goiás, dei um curso sobre o Brasil. E quando vem o golpe militar, e a política primária de Goiás, provinciana, queria tirar o reitor, mas não conseguia. Valeram-se do golpe militar para tirar o reitor. E como se valeu? Como eu tinha sido posto pelo reitor Colemar Natal e Silva, fundador da universidade, ele, para me tirar, tirou o reitor.
Tirando o reitor, foi fácil me tirar. Me chamaram, falaram que o centro era comunista, que o centro estava estudando comunismo. O exército brasileiro tinha um medo esquisito, primário, medo do comunismo, porque eles ignoravam o que era o comunismo. Não estudava nada, só ouvia falar que não prestava. Tanto que acabou tudo e foi mudando tudo ao longo dos anos. Mas para mim foi muito importante, porque me exoneraram. O Castelo Branco me exonerou do centro. Tem o ato institucional número 1. Eu peguei esse ato. Eu não ganhava nada para ser diretor, porque eu ganhava pelo meu ordenado de professor. Como eu continuei como professor, continuei recebendo. O coronel Danilo, que fez a política em Goiânia, marcou um encontro comigo. Um professor meu falou: eu acho bom você visitar o coronel Danilo, porque ele tem uma má impressão do centro. Então marquei. O coronel me recebeu com falta de educação, entrou, não cumprimentou, sentou e falou para mim: então, o senhor que é o diretor dos comunistas em Goiás, do Centro de Estudos Comunista, eu também não sou nada besta. Eu falei: o senhor está dizendo, eu sou professor, diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás, para estudar o Brasil. Ele calou, ficou me olhando. Bom, e aí, a entrevista, eu expliquei para ele o que era o centro, tudo. Ele melhorou a conversa. Ele falou lá pelas tantas, eu falei: eu posso prendê-lo? Falei: não pode, porque eu vim aqui a conselho de um amigo seu. Falei, ele ficou calado e tal. Na saída ele diz: uma pessoa vem para o senhor assinar alguma coisa. Era um tenente que veio para eu assinar o depoimento que me exonerava. Eu assinei. Eu vi que era, mas assinei. No outro, 5 ou 10 dias depois, eu estava no Rio. O reitor da universidade me mandou para resolver problemas com o Conselho Federal de Cultura. Eu estive com o conselho, tal, passei uma semana no Rio, fui na praia na sexta-feira, que o goiano que não vem à praia não vê o Rio de Janeiro, né? Naquela época eu era goiano, meu. Aí peguei o avião e fui em cima da Baía de Guanabara. Eu pego o Jornal do Brasil e estou lendo. Quando eu vejo assim, exonerações, está lá o meu nome. Então eu vi meu nome sendo exonerado em cima da Baía de Guanabara. Pronto, essa é a história. Lá em Goiânia eu fui exonerado, deixei de ser centro, fecharam o centro. Eu fiz com que a universidade pegasse os alunos e aproveitasse os alunos. Tanto que mais tarde os professores, o centro me fizeram diretor honorário do Centro de Estudos Brasileiros, que está lá ainda. Bom, é a primeira metade. A segunda metade, graças a isto, um professor português em Brasília, filósofo, grande filósofo português, Agostinho da Silva. Ele era professor de filosofia na Universidade de Brasília, aonde eu fui chamado para ser professor e não quis ser. Isso eu conto na minha biografia, não aqui. Bom, ele me chama, mandou me chamar. Não telefonou, falou: nós não podemos agora ficar usando telefone, porque está tudo marcado. Eles estão sabendo de tudo. Você pega o seu carro e vem a Brasília. Eu tinha um carrinho novinho, Dolphine, vocês não conhecem isso, mas era um belo carro. Fui a Brasília, Goiânia, são 200 quilômetros. 2 horas e pouco. Fui lá na Universidade de Brasília, ele me chamou e disse: olha, parabéns, você acabou de ganhar
bolsa de estudos com passagem e tudo, um ano lá em Portugal prorrogável. Você pode ficar mais anos. Então eu fui. Em março de 65 começa a grande virada na minha vida. O início da virada foi aquele impulso do 65, dos militares. Me exoneraram. Então, Brasília, o professor de lá, português, consegue a bolsa de estudo para mim, eu vou para Portugal. Em Portugal sou recebido por 3 grandes filósofos. Um deles é... quando eu quero lembrar, não vai. Ele me recebeu, foi receber no aeroporto. Muito bem. Passei um ano em Lisboa, estudando em Lisboa. Fiz um curso de 2 meses em Coimbra. Tenho um diploma de professor de nível superior de linguística, de língua portuguesa, lá em Brasília. E fiz conferência em Madrid, participei de congresso em Madrid. Então, quando eu vim, por isso a mudança na minha vida foi muito grande. Eu já não vim para trabalhar em Goiânia. Já vim aqui, lá de Brasília, o embaixador de Brasília entrou em contato com o embaixador aqui e disse: temos uma pessoa aqui que é muito importante para trabalhar para o Brasil nos centros que o Brasil mantém. E aí tinha a meu dispor o Chile e o Uruguai. O Uruguai era mais perto. Foi o que eu recebi. Tanto que eu fui para o Uruguai não de avião, fui do meu carro. Daqui fui para Portugal, para Porto Alegre. Porto Alegre para lá são 6, 7 horas até Montevidéu. Passei 4 anos lá. Então, grande coisa na minha vida foi isso. Mexeu com a minha poesia. Aí eu tive tempo para ler grandes poetas. Mexeu com a minha crítica. Preparei meu doutorado. E quando voltei, já voltei fora de Goiás. E quando voltei de Montevidéu, já voltei para o Rio de Janeiro. Só fui a Goiânia, como eu vou quase mensalmente, por causa da minha relação com Goiânia. Ainda tenho irmão lá, irmã. E acabei de comprar um apartamento de 2 quartos e sala no centro de Goiânia, ao lado da catedral. Você deve ter conhecido a catedral lá. Então é bem no centro. Hoje já não preciso de ficar em hotel. Fico no meu apartamento. Só está precisando de arranjar uma mulher, porque a Maria não está querendo ficar. Falei para ela, vou acabar arranjando uma companheira lá. Estou querendo. Muito bem. Então, essa é a resposta que eu acho que é excelente para mim. E para vocês também conhecê-lo. Eu acho que o Edgar não sabia.